Vou chamar o Theo Cury novamente, que já está aqui em tela comigo. Agora, Theo, a gente fala sobre regulamentação do uso da força policial. Vamos lembrar do que se trata isso, né? Porque a CNN Brasil ouviu governadores sobre essa portaria do governo federal e eles têm minimizado aí essa decisão. Conta pra gente sua apuração, Theo. Vamos lá, Débora. Isso começou ainda no ano passado, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele editou um decreto que dizia respeito a como os governos em todo o país deveriam se portar diante das forças, do uso da força policial. Então, eram diretrizes que deveriam ser seguidas pelos governos estaduais. Quando aquilo saiu, houve uma grande discussão e uma divisão entre governadores de todo o país, algo que é normal. Governadores do Sul e do Sudeste criticaram o decreto do presidente Lula, dizendo que se tratava de uma interferência do governo federal na atuação dos estados. Ou seja, a Constituição Federal prevê que a segurança pública é um assunto de responsabilidade e atribuição dos governos estaduais e o governo estava editando um decreto que trazia diretrizes que deveriam ser seguidas pelos estados locais, pelos governos locais. Então, governadores do Sul e do Sudeste criticaram, dizer que isso beneficiaria a criminalidade. Em contrapartida, isso aconteceu bem no finalzinho de 2024. Em contrapartida, governadores do Nordeste, em uníssono, defenderam a medida do presidente Lula, dizendo que eles próprios já estavam seguindo aquelas orientações, aquelas diretrizes, que não se trata de uma interferência na autonomia dos estados, que é só uma forma de complementar o que os estados já vinham dizendo. Na última semana, na sexta-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentou aquelas regras, ou seja, aquela portaria do presidente Lula passa a valer. O ministro Ricardo Lewandowski editou uma portaria regulamentando aquelas regras, mostrando que o uso da força tem de ser progressivo, como, por exemplo, utilização de arma de fogo, utilização de algemas. Eu conversei com governadores tanto do Sudeste quanto do Norte. Esses governadores, conversei com 3, me disseram o seguinte: eles minimizaram o impacto dessas diretrizes na vida dos estados, dizendo que isso já vem sendo adotado pelos governadores, por esses estados. É o modus operandi desses estados, tanto do Sudeste quanto do Norte. Eles dizem que essa é uma forma que já vem sendo adotada tanto nos treinamentos das forças policiais e que eventuais excessos são punidos e esses agentes são responsabilizados. Então, depois de tudo que rolou, esses governadores minimizam, dizem, olha, um deles, inclusive do Sudeste, me disse, essa é mais uma ação de um governo reativo, que usou isso politicamente diante de casos que vieram à tona no final do ano, gravíssimos, de excessos da polícia em diversos estados, como, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente viu em mais de uma ocasião. Então, para um dos governadores, essa foi uma jogada política, mas que não tem uma interferência, um peso tão grande no seu governo. Essa é a avaliação desses 3 governadores com os quais eu conversei, que casa um pouco com o que os governadores do Nordeste já haviam dito no final do ano passado. O ponto que mexe um pouco e causa uma animosidade com relação a essa proposta é que quem recebe recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário tem de seguir essas diretrizes. Então, em tese, elas não são vinculantes, não são obrigatórias, mas quem segue e quem utiliza esses recursos tem de se adequar a essas diretrizes, essas orientações do governo federal. E, consequentemente, quem não seguir não vai receber, né? Pelo menos, a princípio, essa era a posição. Agora, interessante, né? Você trazer aí a posição de um governador que fala, olha, o governo está reativo. Bom, tudo bem, está reativo, mas a ideia seria o quê, então? Ficar inerte, né? Tudo bem, poderia antecipar os problemas, antever os problemas, mas diante de um problema também, se você não for reativo, ser inerte pode ser ainda pior. Não sei se é o instrumento correto, mas ser reativo não é exatamente um problema. Obrigada, Theo. Só um complemento, claro. Que eu acho, desculpa te interromper. Eu conversando com um desses governadores, um dele é do Norte, ele me falou assim, eu perguntei se isso de alguma forma fere a autonomia dos estados. Ele falou, olha, de fato, cabe a nós, governadores, adotar medidas e políticas públicas, promover e elaborar políticas públicas que digam respeito à segurança. Mas
é importante que haja uma coordenação nacional, diz esse governador, que defende, obviamente, o que prevê a Constituição de 1988 sobre a autonomia dos estados em ditar o que deve e que não deve ser feito no tema da segurança pública. Mas ele diz, a segurança pública é um tema nacional. O Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, são duas facções que dominam a América do Sul como um todo. São internacionalizadas essas duas facções. Não respeitam nem divisa nem fronteira. Exato, não tem uma atuação somente uma fronteira. Então, justamente por isso, esse governador diz que também conta com uma atuação do governo federal, uma espécie de coordenação nacional, para que haja um diálogo também interfederativo. Muito obrigada, Theo Cury, pelas apurações e também pelas análises e bate-papo.